Romanos 14 e versículo 10. Romanos 14 e 10. Realmente a parte final, porque todos havemos de comparecer ante o trono de Cristo, não o tribunal de Cristo. É diferente, né? 2 Coríntios 5 e versículo 10. Está aqui, porque todos devemos, todos os crentes, se trata de salvos, devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Outra passagem relevante. E versículo 13. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. O tribunal de Cristo. Quando? Apocalipse 22 e 12 dá a resposta a esta pergunta. Eis que cedo venho, e meu galardão está comigo. Então, no evento que acabamos de estudar, em relação à nossa contribuição na igreja, irmãos, o desejo e intenção de Deus é que todo salvo faça parte da igreja estabelecida perto de onde ele mora. Todo salvo deveria ser batizado e fazer parte de uma igreja onde ele tem uma plataforma para trabalhar, onde ele tem obra. Não estou me desviando, eu capricho. Mas eu não conheço um privilégio mais alto do que fazer parte de uma igreja e ali servir a Deus e servir ao bem-estar dos salvos e servir o trabalho do Evangelho. Eu não conheço o privilégio mais elevado, levando em conta o que é, aos olhos de Deus, uma igreja de Deus. Mas, quanto à igreja, eu aprendo em 1 Coríntios 3, irmãos, isto é solene, a minha contribuição deve ser positiva, deve ser como ouro, prata, pedras preciosas. O que é isto? O que é ouro? Tem muito valor, né? O que é prata? Diferente, mas é de muito valor. O que são pedras preciosas? Você diz, eu não tenho isso, também não tenho.
Mas ouro, coisa que dura. Prata, coisa que dura. Pedras preciosas. Quanto mais antiga, mais valor. Então, com nosso esforço e serviço, realmente construir na igreja aquilo que vai ser de valor eterno, valor aos olhos de Deus. Me dá um exemplo, com prazer. Deus nos concede um rapaz e uma moça. Não é o casamento, não. E aquele rapaz, por aqui, o pessoal conhece a palavra de Deus. Eu também vou me dedicar. Que exposição da palavra de Deus. Pois é, isto que vale. Eu vou trabalhar em cima disto. Que bom ouvir o Evangelho ser anunciado. Pois é. E assim, este irmão está no setor do ouro, da prata e das pedras preciosas. E aquela irmã, ela vê, olha, o importante é fidelidade, é lealdade, é testemunho positivo, é ser útil para Deus. Ela também está na mesma área. Tá vendo fulano? Esse não presta. Beltrano? Eu podia te contar um monte de coisa, mas não vou. Palha, feno, madeiro. Desculpe, madeira. Coisa para que não vale. E não vale mesmo. Que só prejudica. Momentinho e pronto. Coroas. 5 coroas do mártir, Apocalipse 2:10. O ganhador de almas, 1 Tessalonicenses 2:19. O fiel pastor, 1 Pedro 5:4. A coroa incorruptível, 1 Coríntios 9:24-27. E a coroa de justiça, 2 Timóteo 4:8, aos que amam a sua vinda. Poderia tirar tempo com cada coroa, mas não neste momento. O significado. O que me adianta no céu uma coroa? O que vai me adiantar isto? Olha, em Apocalipse, capítulo 4, versículo 10, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoraram o que vivo para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono. E o que significa o lançamento dessas coroas? É uma atitude de adoração. O galardão a coroa indica, sugiro eu, uma capacidade de avaliar em medida cada vez maior a glória, a deidade, a majestade, o poder salvador do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Duvido se receba uma coroa, mas eu gostaria. Irmãos, está aberto. E temos 45 minutos, né? É 11:15. O Tribunal de Cristo.
Eu só queria esclarecer um ponto, seu Tomás. Quem sabe é desnecessário. O senhor usou uma frase que o crente na igreja tem uma plataforma para trabalhar. Não estava falando da plataforma na frente do prédio. Estava falando de uma esfera de serviço que inclui daí, como o senhor acabou de explicar, não somente o irmão, mas também a irmã. Eu me lembro de usar essa palavra quando estava me preparando. Não estou achando, mas vai ver que eu li. Então, esclarecido, né? Uma oportunidade para trabalhar. Obrigado. Aproveitando, quantos irmãos que nunca colocaram seus pés naquela plataforma, no púlpito, e servem e são tão úteis e bons na igreja mesmo assim? Seu Roberto, eu conheço e garanto que o irmão também conhece irmãos que tiveram a oportunidade de subir a plataforma e se flagraram. Não é para mim. Eu tiro o chapéu a tais irmãos. Teimar quando não é para o irmão é realmente perder o crédito. Perder crédito. Mas tem irmãos de muito peso que nunca sobem a plataforma, que faria muita falta. Sabemos disso. Então, onde vamos levar este estudo do Tribunal de Cristo? Pensando sobre o quando, o senhor já explicou bem, se baseando em Apocalipse capítulo 22, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo. Nós sabemos que, de uma certa forma, o galardão tem a ver com a nossa posição no reino, no futuro. Mas eu concordo plenamente que o momento do Tribunal de Cristo deveria ser bem na vinda do Senhor Jesus Cristo. E quem sabe tem mais duas passagens que indicam a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o lavor. Uma ligação entre o arrebatamento e o Tribunal de Cristo. Também o senhor falou de Apocalipse capítulo 4, que para mim é muito interessante, porque nos primeiros 3 capítulos nós temos, vamos dizer, a história da igreja. Capítulo 4 começa com aquela frase, sobe aqui, e parece que estamos vendo o arrebatamento. E imediatamente depois nós vemos os 24 com as coroas. Então, já receberam o galardão. Eu tenho a impressão, talvez convicção, que a coroa, o galardão, será eterno. Eu já ouvi alguém dizer, situação no reino milenar, coisa assim. Eu nunca me conformei. Para mim, é algo que vai se perpetuar, eternidade adentro. Galardão. Será que 2 Pedro capítulo 1 não confirma isso? Assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, e coroa incorruptível, né? Eu acredito que estamos trabalhando, sabe, qualquer galardão vai ser infinitamente acima do nosso merecimento. A graça vai entrar. Não vai ser isto. É Deus valorizando, Senhor Jesus valorizando serviço prestado para Ele no mundo inimigo. Ele valoriza muito isto. Roberto. Mas então, seu Tomás, aproveitando essa colocação, que valor tem a vida de cada crente, o tempinho curtinho da nossa vida nesse mundo? Que Deus nos ajude a pensar nisso. E isto podia se repetir. Uma vida só a viver, somente o que se faz por Cristo durará. O senhor já destacou que aquele que reconhece que o seu lugar não é na plataforma foi bem colocado pelo Senhor, no caso, a aprovação. O que eu queria destacar é que o serviço é feito para Deus, para a obra do Senhor. E é Ele que valoriza, e não a posição que o servo toma aqui. Quem sabe alguém que faz um serviço aos nossos olhos tão humilde, mas dentro da vontade de Deus, com a dedicação maior que ele pode ter, terá uma valorização muito maior do que outro irmão que é tão visto e valorizado entre os irmãos. A partir de um copo d'água. Isso é muito precioso. Muito precioso. Se Deus preparasse, eu não vou demorar, gente. Se Deus quer um pregador, Ele prepara. Mas se para mim Ele preparou uma outra função, outra missão, Ele me prepara. E eu vou trabalhar melhor naquela função. Não numa para a qual não tenho condições, pois não. E neste contexto do assunto que os irmãos estão levantando, podia falar um pouco sobre a importância de fidelidade. Não é sucesso. Aquele viu tantas pessoas. Não tem nada a ver. É fidelidade no serviço que Ele deu para mim fazer. Para eu fazer. É a minha fidelidade que vai definir o meu galardão. Bem está, servo bom e sucedido. Não, fiel. Porque nosso Mestre, nosso Deus, sabe exatamente a situação em que nós nos encontramos no serviço dele. A igreja a qual pertencemos, as situações, os altos e baixos, Ele leva em conta e sabe de tudo. E dá força para circunstâncias bem difíceis. E Ele pode realmente perceber, ser fiel naquele cantinho custou muito mais para aquele irmão do que ser fiel lá. Olha a situação lá, exigia mais. Tem irmãos, às vezes, com as mãos na cabeça, irmãs também. Mas o que vamos fazer? A coisa vai se desmanchar, perde sono. Outros não sofrem tanto. Então, nosso Salvador valoriza e entende tudo isto. Fidelidade é acima de sucesso aparente. Aparente.
Deus sabe qual é o verdadeiro sucesso. Está na área da fidelidade. Nisto nós podemos ver a igualdade do trabalho no aspecto de fidelidade, de irmãos e irmãs. Igualdade. Igualdade no trabalho. Abre este assunto. Eu acho muito importante considerar. Cada um tem algo que Deus tem dado, seja irmão ou irmã. Mas toda a valorização da parte de Deus, o galardão, está vinculado exatamente à fidelidade, como já os irmãos estão destacando. E isto em nada diferencia a valorização que Deus dá ao trabalho de cada um. Os irmãos... Pois não? Eu queria perguntar, Sr. Tomás, Apocalipse 3, lemos da igreja em Filadélfia. O Senhor Jesus elogiou aquela igreja: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E depois ele diz a eles: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. O crente pode perder o galardão por descuidar? Como o senhor explicaria? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vamos ouvir os irmãos sobre isto, porque o versículo é muito solene. Guarda o que tens. Roberto, existe demais irmãos que deram esperança. Daí um futuro homem de Deus, talento, inteligência, boa vontade, disposição. É isso que ele tinha. Guarde o que tem, e não guardou. Ele facilitou. Talvez no dia em que foi ao cartório, eu digo com todo respeito e cautela, porque podia acontecer o vice-versa, né? Talvez má companhia entre o povo de Deus. Nem todo irmão e irmã é boa companhia para ti. Não esquece disto. Nessa área, Sr. Roberto, nessa área. Não acha? Concorda, James? 100%. Obrigado. E quem sabe deveríamos esclarecer, o versículo não está dizendo que eu preciso me preocupar com o galardão que o meu irmão vai receber. Mas eu creio que está tocando num assunto muito sério. Por não fazer algo, eu estou correndo o risco de perder galardão. Mas Deus vai achar outro. Alguém vai fazer aquele serviço. E nesse sentido, vai tomar o meu galardão, mas não vai tomar diretamente de mim. Deus me deu a oportunidade de fazer o serviço e ganhar o galardão. Eu não fiz. Eu perdi e outro vai ganhar neste sentido. Podemos aceitar isto. Mas sim? A parte solene era aquele que estava indo bem e facilitou. E falando deste assunto, na passagem que o senhor destacou em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, nós encontramos a frase sofrer detrimento, que para mim é uma frase bem séria. E nós lemos
Em 2 Coríntios 5, receberá segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. Colossenses capítulo 3, nós lemos, receberá o agravo que fez. 2 João, versículo 8, nós lemos, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. E quem sabe aquela frase nos ajuda a entender a frase sofrer detrimento. Que quer dizer sofrer detrimento? Não receber o inteiro galardão. O senhor teria ali ministério de 1 hora. E seria soleníssimo. Eu não sei qual é o conceito dos irmãos aqui. Eu encaro o tribunal de Cristo como soleníssimo. Não é fim de ano, prêmios para os escolares e festa. Não, para mim não. Eu ouvi dizer, um homem disse, olha, quando está tudo pronto, vou ficar aliviado. Eu pendo para este lado. Eu sei que lá no céu está diferente. É glória e glória e glória, e não há nada que atinja aquela felicidade eterna. Mas mesmo assim, eu acredito que a palavra de Deus indica a solenidade do tribunal de Cristo. E eu digo de novo, terminando a minha parte, eu vou ficar aliviado que passou. Os irmãos concordam com isto? Ou tem algum outro pensamento? Sim, eu concordo plenamente. É difícil para nós, em corpos humanos agora, com as nossas limitações, pensar nessa possibilidade de sofrer detrimento, de não receber o inteiro galardão, e não pensar em tristeza. Mas daí eu vou ficar muito triste. Mas eu creio que não podemos partir para este ponto, porque temos que entender, seremos semelhantes a Ele. E isso inclui muito mais do que a nossa aparência. Em perfeita conformidade com os pensamentos dele. Então, em cada galardão, aquele que recebe mais do que eu recebendo menos porque não me dediquei tanto, eu vou ficar plenamente satisfeito porque ele será glorificado. E eu, com aquela perfeita semelhança a ele, eu vou ficar muito contente com isso. O irmão está descartando aquele elemento de tristeza? Eu pessoalmente acho muito difícil expressar a ideia de tristeza no céu. Eu acho muito difícil. Mas como é que eu evito isso? É porque eu vou ter, ao mesmo tempo, um corpo glorificado, vou ter os pensamentos dele. Então vou concordar plenamente e com alegria. Agora vamos ouvir seu Henrique. Esta passagem em 1 Coríntios 3 diz: cada um receberá de Deus o louvor. Então, não tem tristeza aí, mas cada crente receberá de Deus o louvor. Isto prova
que não tem o conceito de um crente que não tenha nada. Todo crente tem alguma coisa. E cada um terá seu louvor. Concordamos com isto, né? Está na Bíblia. Todo crente alguma coisa tem. Pois não? Mas, seu Tomás, ao mesmo tempo, será que em algum momento, naquela ocasião, se o crente perdeu a sua coroa, não recebeu o inteiro galardão, ele de certo vai sentir? Ou será que não? Olha, Roberto, se as palavras querem dizer o que dizem, e eu creio que vai sentir pena que eu não trabalhei mais para ganhar mais para a glória dele. e mesmo assim, cada um receberá o louvor. Agora, quando o crente faz alguma coisa, será que ele deve fazer pensando, eu vou fazer isso porque eu quero ganhar um grande galardão com isso? Ou seria melhor ele nem pensar, eu vou fazer algo por amor do meu Salvador, do seu povo, da sua obra, e se ele me der uma recompensa, vai ser ainda para a honra dele? Não, não. Eu servir meu Senhor, privilégio elevadíssimo. Galardão? Em cima do privilégio, galardão? Em cima do céu, galardão? Mas por que, Senhor? Para te incentivar. Então, eu acredito que a esperança de um galardão é mais um incentivo. Esse é o motivo de oferecer, prometer galardão, para nos incentivar. Então, eu acredito que seja perfeitamente correto levar em conta o galardão. Porque se o galardão me dá uma capacidade se for uma coroa, o que eu vou fazer com essa coroa? Agora estou usando linguagem bíblica, figurativa. Lançar aos pés dele. Ah, mas não tenho. Uma coroazinha. Não tenho. Então, vai me fazer falta. Então, sim, o galardão prometido é um grande incentivo e podemos aceitá-lo como tal. Não há dúvida que tentamos compreender ou desvendar coisas que só serão avaliadas e vistas lá no céu. Isto. Tem crentes que serviram a Deus aqui por 70 anos ou mais. Tem crentes que foram salvos na hora da morte. Não tiveram uma hora mais para servir a Deus. Mas o fato é, lá no céu, não haverá tristezas. Isto. Impossível. Na tua presença há abundância de alegrias e delícias perpetuamente. Deus avaliará, seguramente, a vida de cada crente. Haverá distinções, não há dúvida, mas não haverá tristeza lá no céu. Exatamente, Seu Alessio. E essas dúvidas que surgem no estudo não serão dúvidas lá. E, seu Tomás, as surpresas que haverão naquele dia. Mateus 25, quando o Senhor fala,
tive fome, tive sede, era estrangeiro, me hospedastes. E os santos vão dizer: Senhor, quando fizemos isso para ti? Quando fizestes a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Nem estavam pensando de certo, mas que surpresas boas vai ter. Espero que todos tenham entendido. Quando eu sirvo um irmãozinho que o pessoal nem liga muito, eu estou servindo a Cristo. Um desses pequenininhos, né? Tomás. Seu Laudolino... Eu estou desconfiado que tenha irmãs ganhando dos homens lá, em termos de galardão. Uma irmã que serve a Deus dentro da sua esfera. Dentro da sua esfera. É um papel diferenciado. Ela não está na plataforma, não é o lugar dela. Deus sabe o que faz. Papel de mãe, papel de irmã. Uma irmã, vamos numa casa de problema. Aquela irmã, ela tem mais condições que um irmão para transmitir pêsames, força. Em muitas áreas ganham dos homens e valorizamos mesmo. Todos que têm experiência valorizam a contribuição das irmãs. Seu José... Sim, eu estava pensando ainda sobre o galardão, seu Tomás. O mínimo que nós vamos ganhar lá, para nós, já é muito. Se é que tem mínimo lá, né? Isto anima a gente, seu José. Tem esperança daí. E falando das irmãs, seu Tomás, eu creio que até a aparência da irmã vai dar galardão. Porque nos lembramos de 1 Pedro capítulo 3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, o cuidado das nossas irmãs em obedecer as Escrituras, na sua aparência, de manifestar este espírito manso e quieto, é algo precioso para Deus e vai receber galardão naquele dia. O assunto é levado a uma altura elevadíssima, sendo que Deus valoriza uma irmã bem vestida, de acordo com estes princípios, é a verdadeira elegância. A verdadeira elegância. Seu Rivaldo? Eu queria fazer uma pergunta, e eu não sei se está dentro do assunto que nós estamos tratando. Mas faça. Tá. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, seria será que está dentro do nosso assunto? Ou devemos buscar a Deus já no sentido de que Ele quer galardoar, nos dar? Sem oportunidade para pesquisar o versículo, a impressão que eu tenho é que está animando, de modo geral,
quem procura a Deus vai ver resultados. Um princípio generalizado. O que o irmão acha? Era uma questão que... Seria mais geral, né? Exato. Vale a pena buscar a Deus, de modo geral. Porque o que eu vejo assim é que Deus quer que eu saiba, que nós saibamos que Ele é generoso e que Ele quer nos dar coisas. Aplicando esse versículo para o salvo, aí o conceito do galardão ia aparecer. Mas é um princípio geral. O homem que procura chega a se salvar. Foi abençoado. Deu ouvidos ao Evangelho, foi abençoado. Então podemos deixar uma certa largura aí. Né? Tudo bem. Seu Tomás, o senhor mencionou a coroa em 1 Coríntios 9, e ali parece o atleta que está na corrida. Então seria bom destacar as responsabilidades, como aquele que vai correr a corrida leva a sério, se prepara, se abstém de coisas que podem atrapalhar ele na corrida, porque ele tem como alvo ganhar aquela coroa. E o crente também, na vida espiritual, levar a sério a oração, a leitura da palavra, suas responsabilidades na igreja, com o povo de Deus, com as coisas de Deus. Então, para ganhar a coroa, precisa levar essas coisas a sério, hein? Não acha, seu Roberto, que nós podemos sobrecarregar a nossa vida? Estou fazendo um curso, eu quero fazer, eu fiz um curso, eu quero fazer um outro, e eu estou só inventando exemplos que o crente pode sobrecarregar a sua vida em coisas legítimas em si, mas diminui muito a possibilidade de servir a Deus, fator tempo. E se eu tenho uma loja e eu quero abrir uma outra, isso aí é coisa que o coração já está vendo aquela loja e vai render mais que esta aqui. Atinge o coração. E atingindo o coração, diminui aquele amor para com Cristo, aquela dedicação a Ele. Então, isto aí é muito importante. Podemos sobrecarregar a nossa vida e excluir parcialmente o nosso Salvador e o serviço dele e a igreja dele. Eu queria mencionar outro assunto, seu Tomás. O senhor destacou em 1 Coríntios capítulo 3 a importância do material que estamos construindo na igreja. Mas no próximo capítulo, aquele versículo que já foi citado, eu creio que nós vemos não o material, mas os motivos. Porque nós lemos: nada julgueis antes do tempo, antes que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. O senhor podia falar um pouco sobre a importância dos nossos motivos no serviço de Deus? Nunca deve haver um espírito de concorrência na obra de Deus. Talvez isto atinge os servos públicos ou qualquer irmão que atua em público.
Eu quero pregar melhor que ele. Eu quero ser reconhecido mais que ele. Então, para tanto, quando dá oportunidade, eu vou fazer críticas dele. Ciúme. O serviço de Deus deve ser livre de ciúmes. Agora me esqueci o ponto principal. Falando dos motivos. Sim. Motivos de ciúme. Olha, aquele homem fez um erro na pregação. Não é que fizesse um grande erro, é que eu quero me exaltar às custas dele. Então, este tipo de motivação se levantar com uma palavra simplesmente para atingir alguém em espírito carnal, outra motivação muito fora do lugar entre o povo de Deus. Seu Henrique tem uma contribuição. Eu estou pensando que talvez a atitude de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nos ajudam. Não é questão de o crente estar olhando um ao outro, mas é questão da sua atitude para com Deus. Isto. Então, isto resolve e regula a nossa vida. Isto não precisa de comentário, só apoio. Pois não. Os irmãos já falaram que vai haver surpresas na hora do tribunal de Cristo. E eu penso que nós, com as nossas limitações, temos a tendência de julgar o externo. Mas é muito importante entender que Cristo vai examinar o interno, inclusive os desígnios do coração, os motivos. Sim, aquele irmão pregou muito bem, mas como o senhor explicou, qual foi o motivo dele? E eu sinto, falando deste assunto, que é um assunto muito sério, que nós temos que julgar nas nossas vidas. Então, seria possível perder galardão por fazer algo bom por motivo errado? E o bom seria atingido. A qualidade do bom que eu faço com motivos errados, aquele bom vai sofrer prejuízo, né? Quem sabe um exemplo esclarece, se lembra de Filipenses capítulo 1. Paulo fala de certos homens pregando um evangelho puro. Quem sabe vendo pessoas salvas, mas o motivo deles é aumentar o sofrimento de Paulo. Agora Paulo vai ver. Ele lá preso, nós pregando. Então, quem sabe pessoas se salvaram, eles pregaram o evangelho puro, mas por causa do motivo errado, vão perder galardão na hora do tribunal de Cristo. Exemplo perfeito. Seria errado. Desculpa, senhor Tomás. Ué, mas não fez nada? A gente tendo um pensamento assim, tudo que eu faço eu já estou devendo. Servo inútil sou eu. Parece que tudo que... Tem crente que parece que tudo que faz eu já estou devendo. Não mereço galardão. Seu Pedro, seu Pedrinho, nós não merecemos galardão, mas nosso Deus nos ama e valoriza nossa pessoa
e valoriza nosso esforço. E na sua graça, Ele criou galardões para nós vermos. É pela graça dele que recebemos algum galardão. Não merecemos. Mas é um incentivo para mostrar como ele valoriza o esforço feito. Obrigado, Sal. Então, nós temos 5 minutos, nem tanto, para terminar pontualmente. Alguma dúvida que alguém tem aí que podemos conversar, Roberto? Seu Tomás, em Mateus 6, o Senhor Jesus falou de oração. Ele falou daqueles que oravam em pé para serem vistos pelos homens. E ele diz, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Fazendo algo para se mostrar, vamos dizer numa conferência, eu vou lá dar um ministério, só para me mostrar lá para os outros. Já recebeu o seu galardão, não vai ganhar mais nada do que isso. Mas que galardão, passar uma vergonha, querer fugir do prédio. Sim, tem tudo isso. Seu José. Não, só ia dizer, se alguém acha que pregou bem, podia ser melhor. Seu José, nunca devemos nos conformar com o que conseguimos atingir nas coisas de Deus, em nenhum setor. A hora de se conformar para o progresso. Até o inimigo pode usar essa palavra que tu pregaste bem. O inimigo pode me dizer, olha, tu pregou bem, é isto? Eu já ouvi isto. Seu Tomás? Seu Tomás. Pois não, seu José. E o risco de eu achar que estou fazendo uma coisa boa, uma obra boa, lícita para Deus, e isso não está sendo aprovado por Deus. Eu lembro de momentos em que Pedro agiu achando que estava fazendo uma coisa boa, e a gente vê ele sendo repreendido. Quando é que eu tenho convicção de que eu estou fazendo um trabalho em que Deus está aprovando? Nós temos um guia daqui. Então, se nós não servirmos a Deus conforme o guia, temos prejuízo e o serviço não vai ser na altura que deveria ser. Então, siga a palavra de Deus ao pé da letra. Então, vamos trabalhar conforme o nosso Senhor deseja. Seu Tomás, o seu James abordou sobre os motivos. Tem um exemplo precioso, a Maria, quando ela ungiu o Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, começou com Judas e depois os outros discípulos, julgaram mal ela, pensaram mal, bramavam contra ela. Mas o Senhor Jesus disse, ela fez-me boa obra. Ela fez algo para ele que era precioso, os outros não entenderam. Isso é impressionante, né? Impressionante que não tiveram o grau espiritual adequado para valorizar aquele ato. Eles tinham muito que aprender, né? Eles tinham muito que aprender. Então, podemos aprender com o Senhor Jesus ali, né? E com aquela mulher. A dedicação. De certo, ela não entendia os dados proféticos, mas ela
tinha uma lealdade ao Senhor Jesus Cristo. Valem muito tais irmãs. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.